E aí pessoal, beleza? Aqui é o William com mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre o molinete Sinite Windrunner 3 ou WR3. Esse molinete eu escolhi no tamanho 5000. Uma coisa que vale a pena falar antes que a gente comece a falar especificamente do equipamento é que em alguns anúncios existe a possibilidade de você comprar esse molinete com dois carretéis, sendo um mais fundo, que é igual a esse que eu vou mostrar para vocês, e um outro carretel um pouquinho mais raso. No anúncio que eu comprei esse molinete não estava disponível a opção com os dois carretéis, por esse motivo ele veio apenas com um. Vamos conhecer essa máquina então, pessoal. Aqui na caixa nós temos algumas especificações, que é o peso de 265 gramas, um drag máximo de 13 kg, velocidade de recolhimento 5.2 para 1 e a capacidade de linha, que seriam 305 metros para 0,29, 250 metros para 0,32 e 185 metros para uma linha 0,37 milímetros. Não é especificado se é uma linha multi ou monofilamento. Aqui na parte de trás mais algumas especificações: 9 rolamentos de esferas mais um rolamento de rolete, carretel usinado em alumínio, discos de freio feitos em carbono, manivela feita em alumínio, pegador feito em EVA e alta velocidade de recolhimento. Vamos abrir aqui a caixa para a gente conhecer essa máquina então. Ele vem dentro de um saquinho de TNT, vem também as arruelinhas para ajuste de altura do carretel, vem também um manualzinho. Não tem vista explodida, tá? Deixa eu ver, tem aqui na caixa a vista explodida pequenininha desse lado com as peças e números, e desse outro lado número e nome de todas as peças. Aqui no manual é apenas instruções de manuseio do equipamento, como ativação e desativação do antirreverso, como colocar a linha no carretel, como prender a manivela, entre outros ajustes que você possa precisar de algum auxílio. Tirando aqui da capinha então, olha aqui um molinete legal, pessoal. Não é o primeiro contato meu com esse molinete, porque no vídeo passado eu já havia mostrado ele para vocês de uma forma bem breve, né? Então o que eu posso falar dele? Inicialmente, a primeira coisa que a gente nota é o seguinte: apesar de ser um molinete do tamanho 5000, ele é uma máquina razoavelmente pequena. Talvez o que ele tenha de 5000 realmente seja o carretel, que tem um diâmetro bem grandão, ele é realmente bem fundo, né? Por esse motivo ele pega bastante linha. Mas o corpo dele em si é razoavelmente pequeno. Passaria aqui talvez como um molinete 3000, 3500, mais ou menos. Dependendo do molinete 3000, ele vai ter um tamanho parecido com esse daqui, o que é bem legal. Faz dele um molinete com um peso agradável, apesar da grande capacidade de linha. Perceptivelmente é um molinete bem macio e ele é muito bem balanceado também. O carretel dele tem uma velocidade de subida e descida tradicional. Olha, muito macio e muito bem balanceado. Manivela e parte do carretel em alumínio anodizado verde. Essa parte mais funda do carretel e essa bordinha em um grafite bem escuro. Aqui na parte de cima um pouquinho de cromado no botão de ajuste do drag, que inclusive tem um ponto a ponto nesse ajuste. Vamos tirar aqui inclusive, ó. Aqui tem um anelzinho de vedação. Na parte de desmontagem a gente confere os discos, se é de carbono e a quantidade que tem. O carretel dele é bem robusto. Vejam que a parede dele aqui, ó, é bem espessa. E ele tem um peso mediano. Mais alguns detalhes em verde, como nesse acabamento do parafuso que segura o arco. Dos dois lados é igual. E esses parafusos que seguram o arco são de cabeça Torx, aquele que parece uma estrelinha. Os demais parafusos são com cabeça Phillips. A manivela dele usa um formato de fixação mais atual, que é a rosca diretamente aqui na manivela. Então, esse parafuso, essa rosca macho, se prende diretamente na coroa, fazendo com que seja mais seguro. Não corre o risco de você perder a manivela por falta dessa tampinha aqui na lateral. Eu sempre falo isso nas nossas análises de molinetes. Se eu tirar essa tampinha aqui, ó, vocês vão ver que ela não tem aquele pino que era comum nos molinetes mais antigos. Ela serve apenas como acabamento. Se eu tirar a manivela desse lado
e colocar desse outro lado, sempre que eu estiver recolhendo, a manivela estará em aperto contínuo. Não existe o risco de perder a manivela enquanto você estiver recolhendo, esteja o molinete ou não com essa tampinha. Logicamente que é interessante que essa tampinha se mantenha aqui no lugar, porque ela vai evitar a entrada de sujeira ou até mesmo de água. Esse molinete vem com o chassi, tampa lateral e rotor feitos em grafite, e o arco dele é feito em alumínio anodizado e oco. É uma espécie de um tubinho de alumínio. Algo bem comum que a gente tem visto nos molinetes atuais. Aqui na parte de trás da sapata, ele tem uma etiquetinha em metal com o logo da Sinite. Considerando as características desse molinete, pessoal, o que a gente pode falar sobre ele, sobre a aplicação? Apesar dele ser um molinete, como eu disse, relativamente compacto, ele não chega a ser tão leve quanto um molinete no tamanho 3000. E geralmente os molinetes 3000 a gente usaria aí para uma pescaria mais tradicional, de bait, por exemplo. Eu quero pescar um tucunaré, um tucunaré um pouco maior, um tucunaré açu, um trairão. O tamanho 3000 vai muito bem. Aqui no tamanho 5000, ele poderia ser muito bem aplicado para uma pescaria num pesqueiro, uma pescaria de um peixe de couro em rio, que seja um peixe mediano, né? Um peixe de pequeno a médio porte. Poderia ser usado para uma pescaria de bait, né? Com iscas artificiais na água salgada, aquelas iscas maiores, com varas mais robustas, tipo de 40 libras, 50 libras. Poderia ser usado na pesca vertical, né, com iscas de fundo. Poderia ser usado também na pescaria em água salgada com iscas naturais, com camarão, com pedaços de peixe, né, com outros tipos de iscas naturais. Então, assim, de um modo geral, é um molinete bem versátil. Esse molinete foi comprado pela indicação de um amigo nosso, lá do nosso grupo, que é o Kleber. Ele tem esse molinete e ele usa essa máquina para pesqueiro. Então ele já mostrou para a gente que o equipamento é robusto, principalmente pelo fato dele comportar uma grande capacidade de linha. Isso faz com que ele seja realmente bem versátil. Como eu disse, ele é uma máquina razoavelmente compacta. Então, para você que vai usar ele para pescar com iscas artificiais, no mar, né, principalmente, eu acho que ele vai muito bem. Por ele ser razoavelmente pequeno para esse tamanho 5000 e ter um peso ok para o tamanho 5000 também, eu acho que ele se adequa muito bem para a pescaria com iscas artificiais. E o legal é que, como ele comporta bastante linha, você poderia colocar uma linha mais fina, tipo uma 0,23, uma 0,28, uma 0,30, e colocar muita linha, ou você pode optar por uma linha bem mais grossa, uma 32, uma 35, uma 37, ainda comportando bastante linha, o que é bem legal. Lembrando, quem tiver interesse em comprar essa máquina, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, juntamente com os links para acesso aos nossos grupos no WhatsApp. Agora, antes que a gente parta para a desmontagem dessa máquina, vamos falar um pouquinho sobre o preço desse molinete. Hoje, no dia de gravação desse vídeo, que é dia 24 de abril de 2025, esse molinete está custando, deixa eu pegar aqui o tamanho 5000, deixa eu marcar aqui o tamanho 5000, tamanho 5000. Hoje ele está custando R$ 149,93, mais R$ 66,92 de impostos. Vamos adicionar aqui ao carrinho e eu vou fazer uma simulação de compra para mostrar para vocês. Tem aqui um descontinho de alguma coisa, deve ser desconto em moedas. Deixa eu ver, é isso mesmo, ó, desconto em moedas. E um cupomzinho que eu tenho aqui. Hoje, para mim, esse molinete está custando R$ 207,44. Considerando o que ele aparenta, o que ele mostra, as especificações, o tamanho, o acabamento dele, que é muito legal, um molinete razoavelmente robusto e bem feito, eu considero que esses R$ 207 seja um investimento muito bem feito nesse molinete. Agora vamos partir para a parte mecânica, para a gente dar uma olhada se ele realmente corresponde ao que a parte externa dele e as especificações mostram para a gente. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a fazer a desmontagem do nosso Windrunner 3 tamanho 5000. Começamos tirando aqui a manivela, o carretel. Depois eu mostro para vocês todos os discos ali do freio. Abaixo do carretel, nós já temos duas arruelinhas de plástico, uma espécie de um nylon, semelhante
aquelas que veio lá no pacote, né? Que veio junto lá na caixa, ó. Nós temos que remover elas. Elas ficam encaixadinhas em uma ranhura que tem numa pecinha de alumínio, que eu já vou mostrar para vocês. Essa pecinha de alumínio é uma espécie de uma bucha que apoia o carretel. É uma espécie de um mancalzinho, tá vendo? Aqui na parte, mais na parte de baixo dela tem o rolamento, que apoia lá o carretel, e a parte de cima do carretel apoia aqui nela, embora ela não gire. Para remover essa peça, nós temos que tirar um pino, um pininho de aço, e agora conseguimos tirar essa peça por completo. Junto a ela, saiu aqui na parte de baixo uma arruelinha de pressão, que é aquela que tem um formato de uma ferradura, né? Que a gente pode introduzir uma chave aqui do lado e torcer para que ela saia. Juntamente dessa pecinha feita em aço que trabalha em conjunto com esses dentinhos aqui na parte de baixo do carretel para fazer o sinal de tomada de linha e o rolamento que apoia o carretel aqui na parte de cima. Não há necessidade nesse momento de fazer a desmontagem daquele mecanismo ali. Caso você vá fazer manutenção, aí sim é necessário para você limpar o rolamento, lubrificar e tal. A trava da porca é semelhante às que são usadas em carretilhas. Tem um parafusinho Phillips com rosca grossa aqui de um lado apenas. E essa é a travinha. Vejam, a travinha feita em aço. E ela tem um recorte aqui um pouquinho mais largo para poder facilitar, né? Assim você consegue girar ela um pouquinho. Aqui é uma chave 10, aparentemente. Isso mesmo, aqui é uma chave 10. Para soltar essa porca, giramos no sentido horário. Porca feita em latão, formato convencional, né? Puxamos aqui o rotor para cima, abaixo dele uma arruelinha de aço. Olha, aqui tem mais algumas peças. Essa arruelinha que tem esses dentes, ela trabalha para proteger a estrutura do rotor, né? Quando a gente girar aquela porca que prende o rotor ao pinhão. E tem mais dois parafusos aqui que servem apenas para remover esse acabamento. Ele tem aqui meio que uma função mais estética, tá? Esse acabamento. Aqui embaixo temos mais 3 parafusos também Phillips. Soltando ele, tiramos essa peça de aço. E essa peça de aço, ela mantém todas as peças que trabalham em conjunto com o pinhão fixas ali no lugar. Então, se eu puxar o pinhão aqui para cima agora, é possível que ele saia. Isso, ó. A gente faz aqui, ó, dá uma giradinha e ele vai sair, ó. Um rolamento na parte de cima, rolamento de boa qualidade, bem polido, bem brilhoso. Abaixo do rolamento, a bucha, que trabalha junto com o antirreverso. E o pinhão, que é feito em latão. Sai esse acabamento que é feito em plástico. É literalmente um acabamento mesmo, tá? O rolamento que apoia o pinhão, ele é apoiado dentro desse mancal feito em alumínio. Antirreverso simples, né? Típico de molinetes. Ele tem aquela trava e destrava. Vamos soltar a molinha para a gente poder remover ele. É só puxar ele para cima que ele sai. Aqui são 3 parafusos apenas, aparentemente. Apesar de ter um acabamento aqui na parte de baixo, não é necessário remover esse acabamento, pelo menos não nesse momento, para poder desmontar a tampa, tirar a tampa do molinete. Ele não esconde nenhum parafuso. São 4 parafusos aqui ao todo. Olha, bem simples, viu? Tampa dele bem pequenininha, bem leve. Rolamento de apoio da coroa. Deixa eu ver se dá para tirar a coroa já. Ó, já até pulou algumas coisas para fora aqui. Ó. Vamos soltar aqui essa pecinha que faz o eixo do carretel subir e descer. Eixo feito em alumínio, em aço inox, tá? Perdão. Já a gente avalia essa peça. Olha, aparentemente... Não, agora soltou. Depois que eu tirei a coroa, saiu o rolamento que estava preso nela. Eu estava desconfiando que ele tivesse uma trava, um anelzinho de trava, mas era só
uma pressãozinha a mais que ele foi encaixado. Olha, a coroa dele é semelhante ao que nós temos nos molinetes da Cash King, aparentemente feita em um material tipo zinco, né? Que a Cash King chama de zinco. Ela é razoavelmente pesada e o eixo dela aparentemente é feito em aço inox, que é onde é enroscado diretamente a manivela. Até aqui, tudo muito legal. Ó, um rolamento da base do pinhão. Vamos tirar essa outra engrenagem para a gente ver o que tem aqui na parte de baixo. Ó, aqui ó, já dá até para a gente tirar esse acabamento. Como eu disse, não é necessário tirar ele para poder desmontar o molinete. Aqui na base dessa engrenagem temos um rolamento também. O molinete veio muito bem lubrificado. Vejam que ali na coroa, nessas peças que se movimentam, né, tem bastante lubrificação. Desmontar aqui ó, o mecanismo de freio. Primeiro disco feito em aço. Segundo disco em carbono, aquele carbono mais rígido e mais grosso. Terceiro disco feito em aço também, e ele é, entre aspas, refrigerado, né? Ele tem esses furinhos, que geralmente auxilia na redução de temperatura. Quarto disco feito em carbono, semelhante ao segundo, que é mais grosso, aquele carbono mais grosso. Quinto disco também feito em aço. Sexto disco feito em carbono também, e abaixo deles mais um rolamento para apoiar o carretel. Então, aqui no carretel é o seguinte, ó, fica um rolamento na parte de cima, junto com o carretel, e mais um rolamento na parte de baixo, que fica junto com essas pecinhas aqui. Então esse carretel fica apoiado por dois rolamentos, pessoal, bem legal, mecanismo bom. Eu estava até desconfiado ali inicialmente que era apenas um rolamento, mas agora confirmando, realmente são dois. Vamos desmontar aqui ó, o pegador, que aparentemente também tem rolamentos. Ó, uma bucha aqui na parte de baixo e um rolamento aqui na parte de cima. Isso aqui é muito comum em equipamentos que tem uma compatibilidade com água salgada. Você vai ver isso sempre nas carretilhas da Daiwa. Um rolamento em cima e uma bucha na parte de baixo. Vamos ver aqui no guia de linha se é rolamento ou bucha. Aparentemente rolamento também. Deixa eu ver aqui, ó. Uma bucha desse lado do arco e um rolamento desse outro lado. Eu acho que poderia ser dois rolamentos, né? Ou que fosse duas buchas também. Acho que não faria diferença. Acho que colocar um rolamento aqui junto com uma bucha é mais para falar que tem rolamento mesmo. Agora, pessoal, eu vou desmontar aqui uma parte que nós geralmente não desmontamos, mas hora ou outra aparece alguém pedindo para a gente mostrar essa parte aqui, ó, que é a molinha que faz pressão no arco. Algumas pessoas pedem para a gente mostrar porque eles querem ver como que é feito esse mecanismo, se é semelhante a algum outro molinete que eles já conhecem e tal. Então, para quem tem essa dúvida, está aí, ó. Tem o eixinho de aço aqui desse lado e a molinha aqui desse outro lado. Ele tem o clique, tá? Conforme a gente trava e destrava, ele clica. Então, pessoal, estando aqui com a máquina toda desmontada, todas as peças verificadas, o que a gente pode falar desse molinete para concluir essa avaliação? Considerando que é uma máquina que custa aproximadamente R$250, eu não poderia falar outra coisa para vocês que não seja recomendar essa máquina. Avaliando o quanto ele custa, ele tem uma boa construção, ele tem uma excelente mecânica para o valor dele, e ele tem discos de freio que a gente não encontra em molinetes de grandes marcas que já avaliamos aqui no canal, que custa 2 ou 3 vezes mais do que ele. Essa coroa, por exemplo, nós já vimos uma coroa semelhante, feita do mesmo material, em molinetes que custam 2 ou 3 vezes mais do que ele. Esses rolamentos, a qualidade que eles aparentam ter, nós já vimos também em molinetes que custam 2 ou 3 vezes mais do que ele. Então, considerando tudo que ele entrega, com certeza eu acho que é um excelente custo-benefício. Uma boa construção, bom acabamento, uma boa mecânica, excelente conjunto de freio, ótima capacidade de linha, carretel com tamanho excelente, molinete muito macio e muito bem balanceado. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei desse molinete, pode falar comigo na descrição do vídeo, que assim que eu puder eu estarei respondendo a todos vocês. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!